né? Assistir demais séries e permitir que isso roube a sua alegria de ler a Bíblia, de estar na igreja, de orar. Qual é o sacrifício que Deus vai pedir de você? Existem coisas que nós temos que sacrificar para termos mais de Deus na nossa vida. Se você quer mais de Deus na sua vida, algo você vai ter que sacrificar para ter isso. O problema é que nós não estamos querendo sacrificar. Quarto ponto, irmãos. Aqui nós vamos falar de legado. Se nós queremos viver o propósito, nós temos que assumir o compromisso de caminhar ensinando valores para deixar um legado para a geração futura. Irmãos, todas as decisões que nós tomamos, todas as escolhas que nós fazemos, os nossos filhos estão vendo, sim ou não? Todas as suas renúncias, todas as suas escolhas, todas as suas decisões dentro de casa, fora de casa, no ambiente da igreja, tudo isso está gerando um legado para quem vem depois de você. Irmãos, hoje eu tenho 50 anos. Ai, pastor, eu pensei que eu tinha 60. Mas vamos lá, tenho 50. Irmãos, muitas coisas eu fazia no passado pensando em mim, mais na minha esposa. Hoje, muito do que eu faço, eu já não estou pensando mais assim, eu estou pensando nos meus filhos, nas minhas netas, nos jovens que eu estou tendo a oportunidade de liderar dentro da igreja. Por quê? Porque eu preciso deixar um legado. Sabe qual é a diferença de herança e legado? Herança é aquilo que você deixa para os seus filhos. Legado é aquilo que você deixa nos seus filhos. Vou repetir: herança é aquilo que você deixa materialmente para os seus filhos. Legado são os valores que estão dentro de você, que você repassa, que você transfere, que você passa para outras pessoas. São os valores imateriais da sua vida, mas que vão definir o sucesso daqueles que caminham com você. Qual é o legado que você vai deixar para os seus filhos? Qual é o legado que você vai deixar para as pessoas que caminham com você? O que as pessoas veem em você que elas dizem, vale a pena copiar. Por quê? Porque isso é bom. O que as pessoas veem em você que elas falam, e isso é admirável, eu preciso ser assim. Irmãos, Abraão, ele caminhou com seu filho, e diz a palavra de Deus que ele colocou a lenha nos ombros do seu filho. No carregar dessa lenha eu quero falar de alguns valores. O primeiro valor que eu quero deixar para você como um legado é o valor do trabalho. Crente tem que trabalhar, amém? Levanta a mão aí, quem concorda comigo? Irmãos, crente que não trabalha, dá trabalho. Se eu conversando com um pastor, e a gente conversando sobre problemas, né? E ele falou assim, pastor, às vezes tem que dar uma foice, um facão na mão do crente e um canavial, porque é falta de trabalho. Porque crente que não trabalha, dá trabalho. Então, se nós não trabalhamos, nós damos trabalho para os outros. Nós precisamos trabalhar. Quando Abraão, ele coloca a lenha nos ombros do seu filho, ele está dizendo, filho, não é só eu que estou trabalhando nessa obra, você também tem que trabalhar. Todos nós que estamos aqui temos que trabalhar. Nessa noite Deus está colocando um fardo de lenha nos seus ombros, amém? Fala para o seu irmão aí, tem um fardo de lenha nos seus ombros, irmão. Tem um fardo de lenha que você precisa carregar, porque você precisa trabalhar. Nós temos que trabalhar pelo reino, nós temos que trabalhar para que vidas sejam salvas, nós temos que trabalhar pelo nosso casamento, quem é casado, nós temos que trabalhar pela expansão do reino de Deus, amém, igreja? Será que o seu filho, a sua filha vai olhar para você no futuro e falar, eu quero trabalhar que nem a mamãe, eu quero trabalhar que nem o papai, porque são pessoas que têm amor pelo trabalho, trabalham.
Trabalham no secular, mas trabalham para o Senhor. Trabalham, têm amor pelo trabalho. Irmãos, quando Abraão coloca aquela lenha nos ombros de Isaac, ele está dizendo: você tem uma responsabilidade. Amém, irmãos? Responsabilidade. Nós precisamos ensinar a nossa geração futura a ter responsabilidade. Irmãos, está faltando responsabilidade hoje? Sim ou não, irmãos? Se a gente for analisar hoje a nossa geração mais moderna, está faltando responsabilidade. Eu conheço pessoas que contratam pessoas para trabalhar e elas falam assim: pastor, o jovem de hoje não tem responsabilidade. Ele começa a trabalhar hoje, segunda-feira, quinta-feira já não vem mais, ou arruma um atestado, não tem mais responsabilidade. O legado da responsabilidade, ele tem que ser carregado, irmãos. Deus nos deu uma responsabilidade espiritual de cuidar da nossa vida, do nosso crescimento, de fazer a igreja crescer. Como é que você está carregando essa responsabilidade na sua vida? Nós temos que ter responsabilidade com o reino, nós temos que ter responsabilidade com a nossa casa, nós temos que ter responsabilidade com a nossa família, nós temos que ter responsabilidade com o nosso emprego. Está difícil hoje conseguir gente que fique no emprego, porque as pessoas não têm mais responsabilidade. Quando Abraão colocou aquela lenha nos ombros de Isaac, ele também estava dizendo: filho, eu não posso fazer as coisas sozinho, eu preciso de cooperação. Aquela lenha também representava cooperação. Nós precisamos cooperar, irmãos, uns com os outros. Cooperação é de Deus. Jesus, ele podia fazer tudo sozinho, mas ele chamou quantos apóstolos? 12. Ele começa a ensinar para nós cooperação. Precisa haver cooperação, precisa haver pessoas trabalhando em cooperação para que a obra fique mais leve, o trabalho fique mais leve. Se Abraão pegasse a lenha, o cutelo, tudo, e fosse carregar sozinho, Isaac ficasse de boa, quem que ia cansar mais? O velhinho do Abraão, e o novinho de boa. Irmãos, precisa ter cooperação. Irmãos, quando eles iam pelo caminho conversando, tirando dúvidas, falando sobre o sacrifício, falando sobre servir a Deus, compartilhando das coisas íntimas do coração do outro, nós chamamos isso de amizade. Quando o seu irmão fala assim: você quer ser meu amigo? Irmãos, amizade é algo que precisa ser uma realidade na nossa vida cristã. Quando nós somos amigos uns dos outros, nós não temos dificuldade de dizer sim para o outro. Mas quando está faltando amizade, o não sai na hora. Sim ou não? Às vezes é fácil dizer não para alguém quando eu não estou tendo amizade com aquela pessoa. Mas quando a amizade está forte, eu penso 600 vezes antes de dizer um não, porque a amizade me cobra um sim. Sim ou não? Será que entre nós está tendo amizade, irmãos, quando um precisa do outro? Quando um precisa do sim do outro, do apoio do outro? Como é que está a questão da amizade nos seus relacionamentos pessoais, conjugais, familiares, dentro da igreja? Aquela lenha, ela significava trabalho, responsabilidade, cooperação, amizade. Mas também Isaac aprendeu com Abraão que servir a Deus é algo que requer de nós o sacrifício e a renúncia daquilo que nós mais amamos. Imagina Isaac lá deitado, irmãos. Aí ele vê que o pai dele com aquela faca, é o cutelo, né? Levantado para cravar no seu peito. Ele não correu. A Bíblia não fala que Isaac falou: meu pai está doido, esse velhinho pirou, eu vou
Dá no pé. Irmãos, ele não fez isso. Ele ficou lá, imóvel, porque ele confiava no seu pai. Confiança é algo que nós precisamos conquistar um do outro. Amém, irmãos? Você confia no seu pastor? Você confia no seu irmão? Você confia? Então você tem que descansar. Quando as atitudes muitas vezes não parecerem estranhas para você, confia. Confia, Deus está nesse negócio, Deus está agindo. Mas em último lugar, irmãos, se nós queremos viver o propósito, nós precisamos ter o compromisso de passar pela provação, esperando